Deus. Josué 3, e aqui eu encerro. Glória a Deus. É bom quando Deus pega a gente, né, irmão? Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Completamos o que o Pai preparou para mim e para você nessa noite. Levantou, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão. Pousaram ali antes que passassem, e sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Deixa eu só repetir isso, que isso aqui é tremendo. Pelo caminho, o caminho pelo qual nunca passaste antes. Aleluia. 5, e aqui eu encerro. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Amém? Amém. Podemos sentar, glorificando a Deus pela sua palavra. Deus, nós te glorificamos e nós te bendizemos pela tua palavra. Queremos, meu Pai, te pedir, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Senhor envie em nós um Espírito que venha, Senhor, nos convencer, que venha ministrar em nossos corações. Nos dê ouvidos para te ouvir, olhos para te ver, sensibilidade para sentir o teu toque. Liberdade nós te damos em nosso meio, para que o Senhor opere maravilhas, Deus. Alcance as nossas vidas, alcance a nossa história. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua palavra produza em nós nada menos do que espírito e vida. Que o Senhor venha alcançar o âmago da nossa alma, aonde a ciência, a força humana, a medicina não tem poder de alcance, mas a tua palavra pode. É nessa fé que nós nos dirigimos a ti. É necessário, Pai, que nós diminuímos para que o Senhor cresça, que o teu rosto, que a tua glória e o teu poder cresça em nosso meio, a fim de que no mínimo, meu Pai, saímos daqui diferentes de que como chegamos. Esse é o nosso Deus, esse é o teu poder, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, como toda a Bíblia, como toda a Escritura, mais uma vez nós nos deparamos aqui com os grandes feitos de Deus, as suas obras maravilhosas, o seu impossível, extraordinário. E quando se fala de maravilha, extraordinário, impossível, é um evento incomum, é um evento que não se vê a todo momento, é um evento que não é qualquer situação que pode provocar, a não ser o poder de Deus, a não ser Deus. E diante desse contexto, além de tudo, já quero, sem introdutório, sem hermenêutica, eu já quero vos dizer que a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, acima de tudo, vai chegar momentos como desse povo, vai chegar um momento da nossa vida que só o extraordinário de Deus, só as maravilhas de Deus vai poder dar seguimento na nossa história. Também confesso que na nossa caminhada, a nossa força, aquilo que Deus encurtina em nós, também vai contribuir para a nossa jornada. Porém, existem momentos, repito, que só o extraordinário de Deus. E assim aconteceu na vida do povo nesse exato momento. Agora, além disso, eu
eu fico com o coração mexido, primeiramente com a atitude de Josué como líder. A fé que Josué ele esboça aqui no meio do povo. Porque, na verdade, talvez seja a única condição que nos falte nesses dias, a ousadia procedida de uma fé. Porque quando ele chega no meio do povo, assim como Moisés, sem saber ao certo o que Deus vai fazer, mas ele confirma com veemência, com ousadia, dizendo: olha, o Deus fará maravilhas. É a certeza de alguém, é a fé de um líder, e ele está diante de milhares de pessoas, e aqui tem muita coisa envolvida, porque ele está lidando com pessoas. Uma palavra liberada pode sim alavancar, transformar vidas, mas também pode destruir vidas. Então ele sem hesitar, em nenhum momento ele declara: amanhã o Senhor fará maravilhas, e ainda ele dá um tempo, ele dá um prazo, mas ele não sabe o que Deus vai fazer. Assim como Moisés: aquietai-vos e vede o grande livramento que Deus vai dar. Ele não sabia o que e como, mas uma coisa ele sabia: Deus vai fazer maravilhas. Glória a Deus. Mas essa ousadia, ela não é para qualquer homem, qualquer mulher. Esse ato de coragem, de ousadia, é para quem realmente sabe e confia no Deus que serve. É ter a certeza de quem é Deus em nossas vidas. É ter a certeza do tamanho da grandeza do nosso Deus. Essa confirmação ela só pode vir de uma certeza de eu saber quem é Deus na minha vida. Então essa ousadia que falta nos nossos dias, isso tudo é reflexo de como está a nossa fé. E depois que nós começamos nessa batida aqui nessa casa, de voltar a crer na palavra, voltar a crer nas escrituras, voltar a declarar Deus para a vida, Deus começou a virar a chave. Porque a única coisa que Deus espera para Ele poder operar é que alguém creia nele, é que alguém volte a crer nele, é que alguém volte a declarar a palavra dele. E Josué aqui, ele nos dá uma grande lição de aplicar e declarar a sua fé, porque a fé ela é materializada. Não adianta eu ficar aqui com um sentimento guardado: não, eu confio em Deus, eu sei que Ele vai fazer, eu tenho fé. Não, a fé, ela tem que ser aplicada, irmão. A fé é notória, a fé se vê na expressão, no modo de vida, em como nós procedemos. Pois muito bem, o povo estava indo para Canaã, estava muito próximo de se cumprir a tão sonhada Canaã, mas diante de Canaã o povo, mais um obstáculo chamado Jordão. E o Jordão era uma época de cheia, humanamente falando, impossível de atravessar. Humanamente impossível de atravessar. Só que era o único meio para chegar a Canaã, é vencer o Jordão. E a condição que Deus estabeleceu, que é algo também muito curioso, é falar através do líder, dizendo: olha, santificai-vos, condição. Olha só, santificai-vos, abre parênteses, condição, fecha parênteses, porque amanhã Deus faz maravilhas. Escute bem, a vitória Deus já tinha assegurado. A vitória Deus já havia assegurado pela boca do profeta. Deus vai fazer. Agora eu vou te dar um prazo e eu vou te dar um poderio de escolha. Eu vou te deixar uma condição para que você possa contemplar e experimentar as maravilhas que eu vou fazer amanhã. Santificação. Por que curioso? Porque se nós voltarmos aqui um pouquinho no passado, a gente vai ver que Deus operou maravilhas e em nenhum momento Ele deu essa condição. Curioso, né? Para o Mar Vermelho, para abrir o Mar Vermelho, Deus não impôs essa condição: se santifiquem.
Ele disse o quê? Marchem. Marchar o que é? Atitude. Incrível, né? Quando faltou comida, ele não disse santifiquem. Quando os inimigos intransponíveis se levantaram, ele não disse santifiquem. Agora no Jordão, ele colocou uma condição que eu não vi em outros momentos, em outros eventos. Curioso, né? Já no evento, no episódio do Jordão, existe uma condição: santifique. Santifique, ou seja, quando ele diz a pronunciar amanhã, ele está dizendo: eu vou te dar um prazo. Você tem um prazo para você se santificar, porque amanhã Deus está segurando, olha só, eu vou fazer. E o fazer e o não fazer não está na pauta. Porque isso, a própria Bíblia me assegura que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Deus, Ele fez, Ele faz e sempre fará maravilhas. A pauta não é se Ele vai fazer ou não vai fazer. A pauta é: será que eu vou viver, experimentar, usufruir, contemplar das grandezas que Deus vai fazer? Isso é o nosso maior desafio. Ele está dizendo: amanhã eu vou fazer. Você vai estar apto a contemplar do que eu vou fazer? Você vai experimentar? Você vai fazer parte daquilo que eu estou fazendo? Isso é o grande barato para nós todos. Toda vez que eu exponho essa linha de raciocínio, vem Elimeleque na minha mente. Ele sai de Belém de Judá por causa da fome e vai para os filisteus, para Moabe, vai para Moabe. Chegando em Moabe, morre filho. E aí vem a notícia. Qual é a notícia? O extraordinário de Deus. Houve a notícia que Deus visitou Belém. E o que Deus fez em Belém? Maravilhas. E quem que não estava lá? Elimeleque. Talvez esse seja o pior sentimento do ser humano. Poder saber que Deus operou, fez maravilhas, mas eu não pude participar, eu não contemplei, eu não usufruí daquilo que Deus está fazendo. Amados, é muito evidente o que Deus está fazendo nesses dias. Quem já percebeu? Um novo tempo. Deus. A primeira parte glorifica a Deus, agora a segunda, amado. Será que eu vou fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Ou eu vou ficar de fora? Será que nós seremos aquela geração que vai dizer: olha o monte, meu Deus, está pegando fogo, olha só agora o raio, olha só o trovão. Aí Moisés: quer ir lá experimentar? Quer ir lá comigo? Eu te levo. Quer ir lá ver? Não, vai lá por nós. Isso é terrível. Poder registrar tudo e não experimentar tudo. Por incrível que pareça, tem pessoas assim na nossa geração que sabe tudo o que aconteceu no culto, mas não participa de nada. Então, o extraordinário de Deus sempre vai acontecer. Deus é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Agora, o maior interesse, o que o Josué, o líder Josué está dizendo para o povo: olha, existe uma condição. E a condição nesse momento é a santificação. O que Deus fez no passado, deu certo no passado. Tem coisas que Deus fez e nós estávamos aí. De qualquer jeito, Ele foi lá e fez. Né? O povo estava tudo assim. No Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. Não, faço. Nós estávamos tudo erradinho. Não, vou lá, te ajudo. Não, te levanto. Eu vou te limpar. Não, vou abrir essa porta. Nós tudo erradinho. Ele foi lá e começou a cair picanha do céu. Quem está esperando a picanha aí está vendo a picanha. Ele fez brotar a água da rocha. Ele deu vitórias assim maravilhosas para o povo de Deus. Inúmeros inimigos muito mais numerosos, muito mais poderosos, com poder bélico. E o povo tudo erradinho, Marcelo. Só que agora não. Só que dessa vez ele está dizendo: agora é o seguinte, agora nós temos que dar um passo a mais. Agora eu vou impor uma condição. Agora, se vocês se santificar, vocês
verão as maravilhas que eu vou fazer. Meu Deus. E Ele está dizendo o quê? O meu modo de vida hoje define o meu amanhã. O que eu sou hoje, o meu modo de vida hoje define o que eu vou viver amanhã em Deus. Então existe um prazo. Deus é justiça e amor, porque Ele ainda nos dá um prazo. Amanhã. Então você tem um período. Para quê? Para santificar. O que é santificação? Separação e consagração. Santificação nada mais é do que uma vida separada para Ele, e uma vida dedicada a Ele, consagrada a Ele. Então Ele está dizendo: eu vou dar um tempinho para vocês se separar daquilo que vocês têm que separar. Então pensa aí, porque amanhã eu vou fazer, já está declarado pela boca de Josué: amanhã eu vou fazer, então eu vou dar um tempinho para vocês. Ó, existe um prazo ainda, então vocês separar aquilo que é necessário separar. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Lembra? Fala aí então. Ló, separado. Tá lendo direitinho, né? Não era pecado. Era pecado ficar com o sobrinho. Mas chegou um momento que ele teve que separar. Ele disse: agora, até aqui foi bom, né? Até agora foi bom. Até agora eu permiti. Só que agora dá direito de escolha a ele. E você toma o caminho inverso. E o interessante é que depois que ele separa, a Bíblia vai dizer em Gênesis, depois dessas coisas, Deus ele desce na terra de novo, na vida de Abraão. Diz assim: Abraão, vem aqui. Está vendo o rio Eufrates? Está vendo isso tudo? Estou vendo. Está vendo aqui esse lado? Isso tudo vai ser teu, cara. Depois que ele se separa de Ló, porque havia uma condição para nos separar. E aí eu volto no culto de quarta-feira, Bruno. A gente quer. Quem é que não quer ver o extraordinário de Deus? Quem é que não quer ver maravilhas, o sobrenatural? Eu tenho orado todo dia para ver coisas maiores. Ele falou: verás coisas maiores, eu vos farei andar em lugares mais altos. Eu quero. Agora, só que ele está dizendo: é do meu jeito, tu topa. É da minha maneira, tu quer? Não pode ser mais da tua maneira. Tu quer ver coisas maiores? Tu quer andar em lugares altos? Tu quer viver o extraordinário que eu posso fazer? Agora eu vou te dar uma condição. Agora é a minha condição, segunda condição. Te separa. Te consagra para viver coisas maiores. Te separa, te consagra para viver coisas maiores. Então Deus, mais uma vez, como Ele é justiça e amor, Ele nos deixa diante de uma escolha. De um lado da balança, o extraordinário. Do outro lado, aquilo que eu preciso me separar. E aí? Cada um sabe o que é melhor para você. Uma das coisas que eu tenho ministrado na vida do meu filho, nessa idade, é uma arma muito usada, né? Influência, porque todo mundo faz, porque todo mundo gosta. Eu deixar bem claro para o meu filho: tu sabe o que é bom para ti. O que é bom para ti, muitas vezes não é bom para o seu amigo. E aí, dá meu exemplo: o pai tem muitos amigos que bebem, que traem a mulher, que fala palavrão, só que eu sei o que é bom para o pai. Então aí eu vou decidir: vou ser igual ao meu amigo, vou fazer o que ele faz, vou falar o que ele fala. Não, eu sei o que é bom para mim. Então você sabe o que é bom para você. Ou você continua com essa atitude, com o seu modo de vida, não abrindo mão de separar de coisas e deixa de viver o extraordinário de Deus. E nós vamos continuar a nossa vida, vivendo uma nascimento de cada dia, aquela porçãozinha de cada área. Mas o sobrenatural, o extraordinário, as maravilhas, é só para quem está disposto a se separar. É só para quem está disposto a abrir mão de algo. Essa é a condição que Deus impôs. Foi imposta por Deus. Se santifique e veja maravilhas. Ou seja, Ele está dizendo que santificação e maravilha, cara, está conectado. Nós não podemos separar essas duas palavras. É uma coisa que anda junta. Ele está dizendo através de Josué para mim e para você que maravilha e santificação é uma coisa só. Então nós estamos de uma condição de escolha e de decisão. E todos nós, e o bom é isso, que todos nós já recebemos do Pai indícios do que Ele pode fazer. Um Deus que me tirou do charco de lodo, me tirou do Egito, me tirou desse mundo. O que Ele não pode fazer na nossa vida, nada?
Hoje eu tive o prazer de almoçar com o Nazareno e a senhora Marcelina. Eu estava pensando como é que Deus faz as coisas, né? Ele vem bom. Nazareno veio um dia desse aí dar o testemunho. Olha o plano de Deus. Pastor Robson, meu amigo Nazareno, sempre foi meu amigo. Olha como é que Deus faz as coisas. Eu ainda, quando atleta, o Nazareno estava nos meus jogos. Eu nunca faltei com respeito ao Nazareno. Verdade. E se um dia tivesse, eu nem estaria aqui hoje. Que autoridade eu estaria aqui para ministrar a palavra de Deus? Nunca faltei respeito com o árbitro nenhum, juntando também João Melo, meu amigão, um amigo de presente que o Evangelho me deu. Olha como é que Deus faz as coisas. Eu conversei com o João, lá no campo do Araranguá, né, do AEC, né? Faz uns 5 anos, uns 4 anos. O Nazareno eu conversei uns 3, 4 anos na frente do Correio, onde a parte é gerente. Eu disse, pô, irmãos, aquela visita, vão lá me visitar. E o João foi a mesma fala, João, nunca faltei com respeito para o João também. A única malcriação que eu falava para ele, no máximo assim, João, bota o apito na boca e a sobra, cara, a fita. Lembra, João? Lembra? Marcelo, vai jogar. Chato, vai jogar. Não é do nada. Donato nunca registrou na súmula cartão meu. Já anotou? Mas por que eu estou falando isso? Porque o plano de Deus é perfeito. Hoje nós estamos aqui no Evangelho, companheiros de caminhada, nós estamos no mesmo barco. O que o João está buscando, eu estou buscando, o que o Lázaro está buscando. Mas por que eu cheguei na vida dos dois? Porque olhando para um passado bem próximo, olha o que Deus fez na nossa vida. Então Ele está dizendo, olha, eu posso fazer coisas maiores, mas chegou o momento de a gente separar. Aí o nosso veio deu testemunho. Deu testemunho e aí casou. Os planos, os regos e eu colho. Aí eu estava falando para Deus, Deus é justo. Depois que a gente ajudou a Bárbara Neve, depois que a gente tirou as arestas, tratou, aí vem ele simplesmente, aí ele deu usado, né? Falando para mim, pastor, uns planos, outros regos, e ele leva. Glória a Deus, aleluia. Ele leva. O Evangelho é assim, a gente separa. Mas brincadeiras à parte, por que eu estou falando isso? Porque todos nós, em algum momento da vida, Deus já deu demonstrações de quem Ele é, do que Ele pode fazer. Assim como o povo no Egito, foi experiências por Ele nos tirou. Foram quantos anos? 400 anos. Eles viram o mar se abrir, viram maravilhas. Chegou a hora, Deus disse o seguinte: agora, diante do Jordão, vocês já viram quem eu sou, do que eu sou capaz. Então agora chegou de separar, chegou agora de definições. O que eu fiz até agora foi para mostrar quem eu sou e o que eu posso fazer. Agora eu quero ver, porque quando ele fala de santificação e separação, ele está falando de duas coisas: intimidade e compromisso. Porque por um lado, se o pecado me afasta dele, a santificação me atrai para ele, me joga para os braços dele. Glória a Deus. Então quando ele fala de santificação, separação, uma vida dedicada, ele está dizendo, tudo bem, eu posso abrir o Jordão, eu passo mais uma vez fazer milagre, mas eu quero saber até que ponto tu está disposto a ter um compromisso comigo, o teu nível de compromisso comigo, porque eu também não vou ficar fazendo milagre toda hora, se não quer nada comigo. Quem está me entendendo? Amém. Então a santificação, uma vida consagrada e separada, nada mais é do que Deus está dizendo, olha, eu sou um Deus relacional, eu não sou aqui um estabelecimento que vem aqui, pede, eu dou, vai embora. Não, eu sou de carne e osso, eu tenho sentimento, eu sou pai, eu quero filhos perto de mim. Então é isso que Deus está dizendo, eu posso fazer maravilhas amanhã, mas você está disposto a separar? Aí pega, né?
Aí pega, porque a gente quer maravilha, mas também a gente desapega, né? Tem um site de desapego hoje em dia, né? A gente não desapega. Tem coisas que a gente não consegue desapegar. E uma das coisas que a gente não consegue desapegar é o que a gente fala os 4 ventos. Ah, saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu dele. Você já falou isso? Você já pensou? Ah, saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu. E às vezes é a nossa vida, a gente saiu de lá, mas de vez em quando dá um suspiro, né? Aí começa a lembrar dos tempos das Sírios, Misericórdia. das circos. Nossa, circos era um calorão, né? Era uma lona. Não é do meu tempo. Tinha shows nacionais. Lembro que Titãs veio aí. Alcenos veio. Misericórdia, vocês são bons. Pensa no calorão. Pensa no cheiro de maconha. Meu Deus. Mas as pessoas ali agarraram. Aí Deus tirou do Egito, às vezes ainda elas lembram, né? Ai, tempo da Síria. Suspirando, com água na boca. Meu Deus. Ideal de forquilinha lá. A Bárbara mais novinha, né, Bárbara? A Bárbara ia onde, Bárbara? Clube do Ratão? Não. Casa do Clube do Ratão lá perto da Bárbara. Mudou de nome agora, né? Lá ia o Sul das Patas. Era isso? Não. A Casa do Rock. Mas, cara, quando a gente se vê, quando a gente se pega, sonhando com o passado, nossa, suspirando, significa dizer que o Egito ainda está dentro de nós. Ah, eu me lembro que quando a gente muitas vezes volta ao passado, né? Ah, eu me lembro que a nossa aí tem que ser com lamento, bom é agora. Não é tempo, bom é agora, amém. Amém. Bom é agora. Glória a Deus. Quantos pecados aí, quanta coisa que nós temos que prestar conta para Deus. Bom é agora, irmão. Esse ambiente, esse amor que nós jamais vivemos. Nós éramos órfãos, a Bíblia diz. Hoje nós temos um Pai, hoje nós temos quem nos ama. Hoje nós não precisamos mais mendigar amor de ninguém, porque o amor dele é suficiente. Amém. Glória a Deus. Então, quantos momentos eu vivi em Deus? Quantos momentos aqui nesse lugar, nessa casa, na outra casa que eu pertencia? A minha conversão lá na igreja do irmão Lázaro, tremendo. Os eventos que eu fui, congresso lá em Blumenau, né? O Renê Terra Nova. Quantas coisas. Eu estava pensando esse dia, a pastora Ludmila, ela fez um evento aqui na Siglos. Tremenda, a pastora Ludmila, a palavra dela é só profética. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra. Coisas maravilhosas eu ouvi, tempo bom é agora. E como foi segurança da Ludmila do povo? Você não lembra, não? Pastor, e como foi segurança da Ludmila? Porque ela chegou de van, assim, só um parte, ela chegou de van ali. Imagina, todo mundo queria tocar na Ludmila. Daí o pastor Jefferson, quando esse tamanho, ele vai fazer segurança da Ludmila. Eu era o líder de célula dele. Presta atenção, ó. Eu já passei na vida. Eu era o líder dele. Aí eu ia chegar perto da pastora, pedir oração. Sabe o que o irmão fez? Fez assim, ó. Dá licença. Misericórdia. Líder dele, óbvio dele. Disciplina. Figura dele. Disciplina. Aí o povo pulou nele ali. É uma disciplina eterna. Eu disse, mas sexta-feira tem célula. Sexta-feira tem célula. Nós vamos tirar essa coisa ruim dentro de ti, olha só. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus está dizendo, olha, Ele está afirmando, eu farei maravilhas no meio do povo. Glória a Deus. E Deus estabeleceu uma condição de separa. O que Deus está nos pedindo hoje, assim como Deus falou com o Nazareno, claro, em visão e sonho? O que Deus está te pedindo hoje, para que você viva o sobrenatural dele? Irmãos, e aqui era uma questão de necessidade. Eles tinham uma necessidade de ver o sobrenatural. Para chegar em Canaã era apenas abrindo o Jordão. Para chegar a Canaã era apenas
vencendo o Jordão. Tem Jordão na nossa vida que é só através do extraordinário. E para que isso se aplique, existe uma condição: te separa. Aleluia. Olha para quem está do seu lado: te separa. Não desse homem, claro, não dessa mulher aí. Te separa. Vai devagar. Te separa, irmão. Vai devagar. Chega amanhã, meu Deus, pastor mandou. Pastor Não, Deus falou comigo. Misericórdia, misericórdia. Porque tem crente que se aproveita, né? Já está louco para vazar. Não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Misericórdia. Na verdade, então, aqui, pela boca de Josué, Deus está nos fazendo um convite a se aproximar de Deus. Quem subirá ao Monte Santo de Sião? Os que estão mãos puras, coração limpo. Existe uma condição para nos aprofundar em Deus, para nos aproximar de Deus. Então, mas isso é uma coisa particular, pessoal, que é uma decisão minha. Eu não posso tomar por alguém ou alguém por mim. A promessa aqui, a promessa é por um todo, mas os que vão usufruir é pessoal. Então Deus assegurou, Ele assegurou: amanhã eu vou fazer. Mas quem é que vai usufruir disso? Quem é que vai contemplar esse ambiente? Aqueles que estão dispostos a separar e ter uma vida consagrada com Ele. Porque eu vejo um divisor de águas aqui. Eu vejo um divisor. Deus está dizendo: olha, o que eu fiz no passado, beleza, eu não impus condição nenhuma. E vocês estão reclamando: nos tirou do Egito para morrer aqui, né? Murmurando, ainda ia ali. Não, beleza, não, Moisés, calma. Moisés indignado, né? Moisés era um homem mais manso, mas nas folgas era sanguíneo também. Todo manso tem um intervalinho e mostra o seu lado sanguíneo. E Moisés indignado: sim, mas esse povo aí, não sei o quê. Ele disse: não, calma, Moisés. Então, quanto mais o povo murmurava, Deus fazia. Dava água, faltava água, não dá água. Faltou comida, não dá comida. Faltou, tá calor, não, manda nuvem. Tá escuro, não, manda coluna. Só que agora não, agora é tempo de definição. Agora o Jordão é águas mais profundas. Agora Jordão e Canaã é um nível maior. Agora é para quem está separado. Agora é para quem quer se separar. E falar em separar, falar em abdicar, falar em renunciar é complicado, irmão. Mas a gente tem que ser, no mínimo, em algum momento da vida, coerente e acima de tudo sábio. A gente está abrindo mão de. Ele está dizendo: olha, vocês, olha só o que Jesus está dizendo. Olha, vocês têm até amanhã para pensar, para vocês santificar, porque vocês vão viver coisas que vocês jamais viveram, caminho que vocês jamais trilharam, boas novas, novidades de vida. Vocês vão ter experiências que vocês jamais tiveram. Então vê o que vale a pena continuar com certos conceitos, certas atitudes, algum modo de vida. Como é o nosso modo de vida? Como é o nosso proceder? Como é o nosso dia a dia? E aí o texto começa dizendo: Josué, ele acorda de madrugada, ele pega e começa a fazer uma inspeção de como estava a situação entre Jordão e o povo. De madrugada, esse homem estava inteiro na causa. Alguém se acorda de madrugada pela causa, por uma causa, ele está vivendo a causa. Ele está dizendo que as coisas de Deus estão em primeiro lugar, ele prioriza Deus. Ele acorda de madrugada para ele poder inspecionar. Com certeza ele ouviu Deus, porque quando ele chega no arraial, ele já vem com essa direção: santificados. Com certeza ele teve um tete ali com Deus. Na madrugada, cavalgando ali diante do. Ele viu, né, como é que estava o rio, estava cheio, né? Época de cheia. E aí ele volta já dizendo: olha, santificados, porque amanhã Deus vai fazer. Amém. Então ele se acordou de madrugada dizendo: olha, eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa, eu estou priorizando
aquilo que Deus vai fazer. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Amada igreja, a questão não é se Deus vai ou não vai, se Ele pode ou não pode. É se nós vamos ou não vamos fazer parte daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele vai fazer. Essa é a questão. Não é nós sabemos o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Você faz parte disso. Então nós precisamos, primeiro de tudo, entender nossos dias. Nós precisamos nos conectar novamente com os céus, para não ficar desconectos. A questão da nuvem é muito tremenda. A nuvem parava, o povo parava, e não tinha um aviso prévio. O povo tinha que ficar atento à nuvem. Se ela se mover, eu me movo. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui com medo, me relacionando, mas eu estou atento à nuvem. Quando ela se mover, eu me movo. A nuvem é tremenda. A mensagem da nuvem é tremenda, para uma conexão com o céu, para a gente não ficar desconecto. Como Marta e Maria, Jesus já não estava mais no túmulo, Ele já tinha ressuscitado, elas foram procurar um mestre morto. Isso está desconecto, isso é ficar ultrapassado. Não, Jesus já morreu, querido, já ressuscitou, está vivendo, está trabalhando, nós estamos procurando Jesus morto. Nós temos que ampliar nossa visão, entender nossos dias, saber o que Deus está fazendo, para fazer parte do que Ele está fazendo. Porque os que ficam debaixo, os que ficam de fora da nuvem, não contemplam o que o Pai está fazendo. Então a palavra de definição, o que Deus fez agora, beleza, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, só que a partir de agora, coisas maiores, o extraordinário, maravilhas, é para quem está disposto a ter uma vida separada. Amém. Glória a Deus. Esse é o jeito dele, essa é a imposição de Deus. E se não for do jeito dele, também é impossível. Então tem coisas, quero encerrar aqui, tem coisas na nossa vida que é só o sobrenatural de Deus. Tem coisa que se a gente tem pessoas, talvez aqui no nosso meio, que à frente só está o Jordão. À frente dela está o Jordão. E como vencer o Jordão? Se não for mediante as maravilhas de Deus. Até aqui nós chegamos muitas vezes com algumas habilidades, algumas aptidões, alguns esforços, algum medicamento, alguma ajuda humana. Só que agora, especificamente agora, só há o Jordão. E o Jordão é só mediante o extraordinário de Deus. Amém. E Deus é tão tremendo que Ele escolhe. Deus calculou tudo, né? Ele levou para um caminho mais longe. A nuvem parava, olha só que coisa linda, né? A nuvem parava, o povo parava, e Deus já estava tudo cronometrado. Eles vão chegar no Jordão em época de cheias, para eles poderem ver que é só através de mim para atravessar o Jordão. Sem mim, nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Glória a Deus. Então tem coisas. O que Deus está te pedindo nessa noite? Separar do quê? Abrir mão do quê? Uma vida consagrada a Ele. Te separa de alguns conceitos da religião. Tem muita gente religiosa ainda. Tem muita gente com paradigmas, dogmas, bitolados. Então abra o teu entendimento para você perceber, acima de tudo, o que Deus está fazendo nesses dias. Às vezes as pessoas compartilham, tal lugar falou isso, tal lugar falou aquilo, o pastor Divaldo ministrou semana passada, falou isso, pastor Jorge falou, amado, isso tudo não é coincidência, isso tudo é Deus mostrando que Ele está fazendo em um lugar só, é um mover só, é um reino. Aleluia. É um reino. Eu conheci gente que ficava bravo quando alguém vem aqui testificar, vem aqui falar a mesma coisa. Isso aí que a gente está falando, olha só, que tolice, que alegria que Deus está testificando, porque Deus ele fala uma língua só. O que Ele faz lá, Ele faz aqui, o que Ele faz aqui, Ele faz lá. Então isso é um mover de Deus. Deus não é um Deus fragmentado, não, aqui eu faço aqui, lá eu faço lá eu faço tal coisa, não, é uma coisa só, é reino. Deus está movendo o reino dele. Aleluia. Deus está virando a chave. Glória a Deus. Eu creio que está vindo aí um grande avivamento. Amém. Amém.
Eu creio, nós estamos voltando à essência. Eu creio, nós vamos viver coisas extraordinárias. Eu creio, irmão. Eu ainda verei coisas maravilhosas. Só que a condição é essa: santificar-vos. Porque amanhã, certeza, olha só, certeza, Deus fará maravilhas no meio do povo. Se coloque em pé. Eu quero orar por sua vida.